O tema do panpsiquismo é uma ideia central para a proposta de campo psiquântico. Para entender essa proposta e associação com o panpsiquismo, nós hoje vamos tratar exclusivamente desse tema panpsiquismo e, com isso, fazendo, né, as devidas ligações com o, a hipótese do campo psiquântico. Eu coloco como hipótese porque é uma proposição de considerar como que essa realidade mais ampla pode ser avaliada. Panpsiquismo, pan é igual a tudo, então considera que tudo tem psiquismo, ou que o psiquismo está associado a todas as coisas de uma maneira geral, do ponto de vista da matéria. E o pressuposto do panpsiquismo é a base para a hipótese do campo psi, como já foi colocado aqui. Bom, o panpsiquismo tem uma relação grande com a física quântica e o material que eu vou trazer aqui, ele é praticamente estruturado a partir desse livro, Frankenstein e a Inteligência Artificial, esse livro aqui, do Vertchenko e Pedroso, que são dois físicos e que eles colocam uma forma diferente de entender o panpsiquismo, principalmente associando com a física quântica, ou com aquilo que a física quântica pode nos fornecer. Então, lendo o texto que está aí na tela, os defensores das teorias panpsiquistas de consciência consideram que determinados aspectos relacionados à física quântica podem ser aplicados ao psiquismo como tais. Ou seja, a função de onda, que nós já vimos essa parte da física em vídeos anteriores, né, da física quântica, a função de onda psi, ou seja, o psi corresponde a uma dimensão que é a dimensão quântica, a lógica não excludente, que é a superposição quântica do psi, que podem emergir a partir de diversas possibilidades. Então, considerar que o psiquismo tem uma característica de conter todas as possibilidades de uma determinada situação. Só que ela ainda está no campo quântico, que é aquela dimensão que não tem uma visibilidade ainda, digamos, que ela não é expressa, né? Lá no David Bohm seria a lógica implícita. Tem um vídeo sobre David Bohm também aqui, associando com a ideia de psiquismo. O colapso da função de onda, aqui na física, é um evento probabilístico, porque envolve a passagem da dimensão quântica para a dimensão clássica. Também já está descrito lá no vídeo sobre física quântica. E a não localidade, talvez um dos mais importantes aspectos, e também entendido como não emaranhamento quântico, né? É a não localidade no espaço-tempo relacionada à dimensão psi, que é isso, né? O psiquismo ele é não local, não está, você não pode medir, não pode detectar nas condições é, físicas, materiais. A gente só consegue pegar do psiquismo a manifestação dele. Isso tem muito a ver com David Bohm. Veja lá o vídeo relacionado à ordem implícita e ordem explícita. Bom, vamos lá, psiquismo e informação. O que que tem a ver isso aqui? O psiquismo é um aspecto manifesto da mente. Então é isso. Quando a gente fala em psiquismo, nós estamos falando naquilo que a gente pode detectar dele, né? Porque o que não pode detectar está na dimensão quântica. Mas quando ele é manifesto, ele aparece na forma de pensamentos, sentimentos, emoções, imagens mentais, ideias, insights que emergem no sistema mente-cérebro. Veja bem, nós não estamos falando que a mente, que o cérebro produz o psiquismo. Até o contrário disso. Nós estamos falando que emergem nesse sistema.
É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Os pensamentos, né? Os sentimentos, as emoções. Então, e lembrando que não é uma coisa específica só do ser humano, né? Os animais também têm emoções, os animais também têm medo, por exemplo. Eles não têm insights, ideias, provavelmente não, mas tem um conjunto de elementos psíquicos ali relacionados que é muito fácil de ser percebido. Os animais superiores. Mas esse princípio ele só torna possível de ser manifestado no sistema mente-cérebro. Então, mesmo que o psiquismo corresponde à ideia de que tudo tem psiquismo, até um cristal tem, né, estaria associado à ideia de psiquismo, mesmo assim, mesmo considerando esse aspecto, o princípio do psiquismo está colocado ali, porém ele não se manifesta. O cristal em si não manifesta um sentimento, porque não tem uma estrutura ainda desenvolvida que possibilita essa característica. E assim é toda a matéria. Mas a base do psiquismo, ela já está contida na própria condição da matéria como estrutura, né? A base para que ele desenvolva. É o que nós vamos ver aqui. Então, vamos continuar aqui. O fundamento do psiquismo em seu estado primitivo, está grifado aqui, que está associado à matéria, pode ser encontrado nas partículas elementares, como, por exemplo, a função de onda do elétron. Ainda que, nestes níveis elementares, não existam as formas de manifestações do psi e nem mesmo consciência. Mas o estado primitivo já está ali naquela função. Nesse sentido, o campo psi constitui a base para a organização e informação da matéria em seus diversos níveis de complexidade. Por isso que está colocado organização e informação. Essa organização ela vai ser também colocada no livro do Sheldrake, também tem um vídeo só sobre ele, que é como a matéria se organiza, né? Ele vai trazer lá uma proposta que também nós vamos associar à ideia de campo psi. A informação já é uma característica mais ampla, né? Lembra aqui do físico John Wheeler, que é um dos grandes físicos do século passado, que colocou que o universo é um campo de informação. Apesar de que ele coloca isso, ele não entra muito em detalhes com essa proposta dele, mas observa que físicos, alguns biólogos, alguns cientistas admitem, já colocam, né, de forma bem característica, a, a transcendência da matéria, né? Você está além desse aspecto material. Vamos lá para a mente e cérebro, que nós já falamos agora, né? Que é que está associado à manifestação do psiquismo. Então, é um sistema complexo que envolve interação mente-cérebro, né? Com a mente, interação do cérebro com a mente. Isso que a gente vai chamar o tempo todo de mente-cérebro. É um sistema, né? Mente-cérebro é um sistema capaz de diversas funções complexas e não computáveis, como demonstrar teoremas, escrever poemas, pintar, sentir emoções, conversar fiado, etc., que não podem ser reproduzidos no íntimo de uma máquina através de algoritmo. Ou seja, não pode ser computado. Essa é a proposta lá dos autores, Fertinck e Pedroso. Então, olha aqui o detalhe aqui do asterisco. Uma máquina pode ser programada para reproduzir externamente esses comportamentos, mas não pode sentir internamente o que está produzindo. Então, isso é a grande diferença, né, entre os seres com cérebro e uma máquina. Não é possível você construir uma máquina que vai sentir, por exemplo, uma máquina pode ter uma estrutura tal programada que ela vê uma cena e aquela cena ela pode demonstrar uma emoção naquela cena. Olha, isso é certo, isso é maravilhoso, então isso está errado, isso é algo horrível. A máquina pode até manifestar isso externamente, né, através de imagem, de linguagem, seja o que for. Mas a máquina em si não sente, que é diferente, por exemplo, de um ser humano que
um ser humano, digamos, né, normal, que pode ver e sentir também ter aquele sentimento, né? É um sentimento de alegria, de admiração ou de tristeza, de indignação. Sentir internamente é diferente de simplesmente manifestar aquilo através de um software. Ou seja, uma máquina que no caso aqui a inteligência artificial, não pode ter psiquismo. Essa é a defesa principal dos autores. Por isso que o livro chama Frankenstein e a inteligência artificial, e aí eles trabalham o psiquismo de uma maneira bem interessante, vale a pena ler o livro. O campo do psiquismo, então, está associado ao seguinte, é o campo psíquico. O psiquismo de cada coisa, está imerso em um campo psi mais amplo. Então é isso, quando o psiquismo vamos pegar de cada coisa, mas vamos pegar mais de uma pessoa, de um animal, né, que fica mais fácil da gente pegar, até mesmo associado a um ser vivo mais de um inseto mesmo que seja. Então, ele está associado a um campo mais amplo. Característica que ele apresenta: não localidade, ou seja, apresenta ruptura no espaço-tempo, é não excludente, ou tem potencial de múltiplas possibilidades, manifesta-se mediante o colapso da função psi, ou seja, dependendo da ressonância do sistema mente-cérebro, e aí não é resultado do acaso, porque o colapso da função de onda para o elétron no átomo, ele é um colapso, né, um evento puramente ao acaso. Aqui começa já uma diferenciação, considerando que no psiquismo esse colapso não é totalmente ao acaso, porque vai depender da ressonância desse sistema, nós vamos com, com o campo psi. Nós vamos chegar lá. E o sistema mente-cérebro é a estrutura que possibilita esse colapso. Então, é esse que é o sistema mente-cérebro. É a estrutura que possibilita o colapso. Tem Roger Penrose, num livro que chama, ele escreve isso, né, que existe característica de quantização das tubulinas dos neurônios. Mas também ele coloca que é uma hipótese, e observa que quase todas essas discussões estão lá no campo de proposições, igual essa aqui do campo psi. Mas que tenta furar a bolha, né? Ir além do fisicalismo materialista que é tão forte hoje. Na cor verde, o sistema mente-cérebro está em interação com toda a dinâmica do psiquismo cósmico. É um contínuo somatório de funções psi e está em constante mudança. E muito importante essa ideia, né? Nada é fixo no psiquismo. Daí o termo panpsiquismo, escrevendo diferente, e a ideia de evolução, que é muito também importante nisso, né? Colocado aqui pelo Vertinho Pedroso. O psiquismo é uma informação livre de matéria e energia, é não local. Então, revendo isso aí, ele é não local, é livre de matéria e energia. É uma propriedade fundamental da natureza, então, é uma propriedade fundamental, é irredutível a qualquer outra coisa. Então, o psiquismo não é um produto da mente, do cérebro, nem da matéria. Ele é redutível a qualquer outra coisa, já que é uma propriedade fundamental da natureza. E está presente desde a partícula elementar até o sistema mente-cérebro. Daí o termo, né? Pan, tudo. Tudo tem psiquismo. E mais, o psiquismo evolui com o aumento da complexidade dos sistemas até alcançar o nível psi dos humanos. Então, o psiquismo não surge com o ser humano. Com o potencial, como é propriedade fundamental da natureza, ele é um campo que já existe. Os sistemas vão evoluindo, inclusive, digamos, organizados, assim, vamos dizer, usando aqui a ideia de Sheldrake, organizados pelo campo psi. Então, o psiquismo é pré-existente, igual a matéria é pré-existente. Nosso corpo material congrega elementos da matéria, os átomos, as moléculas, as proteínas, e constitui os órgãos, e constitui essa, né, essa estrutura física em constante mudança. O nosso corpo faz isso, né? É pré-existente a matéria, o nosso corpo. E daqui a gente dura um tempo, depois o corpo desfaz e a matéria continua aí. A ideia do psiquismo pode ser também entendida mais ou menos nesses termos, só que não é matéria. Assim como tem o campo
O psiquismo tem um campo material, então a gente considera esses dois paralelos para entender a proposta, né? Então, o psiquismo evolui, né? Ele vai evoluindo. Então, vamos dizer, o campo psi na época dos dinossauros, 65 milhões de anos atrás, tinha uma característica aqui no planeta, né? Associada ao planeta Terra. A gente sabe que pode ir muito além disso, do próprio planeta. Mas, quando, né, vão chegando outras estruturas em evolução, né, outros seres, o campo do psiquismo, como potencial, ele existe. Agora, ele se manifesta através, hoje, né, dos seres que estão aí, tendo que o mais desenvolvido, em termos estrutural, é o próprio ser humano, estrutura de psiquismo, né? E como que a gente considera o panpsiquismo e a física, né? A pergunta que os dois autores fazem é a seguinte: pode a física explicar o psiquismo? A resposta deles é a seguinte: não isoladamente, mas junto com a psicologia, a biologia, a neurociência. Pode descer ao nível das operações elementares dos constituintes cerebrais, das células. Então, vai descer lá no cérebro, nas células, nos neurônios, os átomos, as partículas elementares, etc. E entender seu funcionamento conjunto, o que envolve os estados coletivos e complexos desses sistemas. Então, ele diz assim, que é possível, né, desde que seja associado aqui às outras áreas. E aí ele lembra sempre dessa ponto de partida. O elétron possui um psiquismo elementar, que é a sua função de onda, e que se complexifica nos sistemas biológicos até chegar à estrutura do cérebro humano, daí somatória de psiquismos. É, essa visão, né, permite essa associação, mas aí precisa, né, de ter muita pesquisa para considerar como que isso acontece. Lembrando que o psiquismo está associado a um sistema não local no domínio quântico, né? Então, as características do psiquismo que são similares à função de onda do elétron é a não localidade, de certa forma nós estamos repetindo, mas é bom fixar bem isso, é a não localidade, ou seja, tem uma ruptura espaço-tempo, emaranhamento quântico, tudo está interconectado simultaneamente, a lógica não excludente, que comporta todas as possibilidades para aquele sistema, e a superposição quântica. Sistemas quânticos são constituídos de funções psi superpostas, em contínua interação no local. Vamos entender isso aqui, que é interessante. Então, se um átomo de hidrogênio, que é um átomo bem simples, tem um próton central e um elétron girando, né, em volta, vamos dizer girando, ali é descrito, né? O elétron é descrito pela sua função de onda, psi, mas a função de onda em si é só uma descrição, ela não é um elemento material, né? Então, daí a função psi. Quando os átomos se tornam mais complexos, né, juntam, formando moléculas, já surge ali uma mudança na informação de como os elétrons comportam naquele átomo. O pessoal da química, aqueles é, níveis SPDF, né? Os diversos níveis já vão tornando mais complexos. Um simples átomo, uma simples molécula, que é a junção de átomos, já tem uma complexidade maior do psiquismo. Imagina uma molécula orgânica, que tem dezenas de átomos, dezenas e dezenas, uma proteína qualquer, né? Em princípio. Já é bem mais. Ali também é possível colocar uma função de onda para a estruturação daquela molécula. Um neurotransmissor, por exemplo, né? Então, são vários elementos que vão se associando. Quando você chega nesse nível mais complexo de constituir uma bactéria que seja, né? Tem várias moléculas constituindo aquele ser da bactéria, ali já tem também associado um psiquismo bem mais complexo. E aí vai acumulando essas informações, constituindo seres, né, os órgãos, os seres mais, os animais, de uma maneira geral, né, os seres mais complexos, até a estrutura maior dos seres, dos mamíferos,
seres humanos com cérebro bem desenvolvido. E então existe essa superposição de funções constituindo o campo psíquico. Parece ser muito complicado, mas na matéria é isso que acontece. Né? O que que nós somos? O que que é o corpo de um animal? É um amontoado de moléculas, né, com determinadas estruturas, com funções, desenvolvendo funções diversas ali, bioquímicas, e materialmente, fisicamente, é aquilo que está acontecendo, né? O que nos diferencia da proposta nossa é que não é a matéria que está produzindo o efeito psi nessas situações, seja ela qual for. E ainda mais ampliando, nós podemos falar de um psiquismo universal, né? Que é um sistema em contínua superposição quântica. Eu estou sempre pegando um pouco da proposta do Wertschenk e Pedroso para trazer essa visão aqui. Eu estou colocando 5 itens aqui muito interessantes para entender a ideia do psiquismo universal. Primeiro é o seguinte: o universo como um todo evolui continuamente. Bom, isso não é novidade nenhuma. O universo como um todo evolui continuamente. Desde sua origem, aí sim, aí entra o psiquismo, como um emaranhado de psi de partículas, num processo de organização em constante complexidade, integrando tudo que emerge até atingir o patamar mente-cérebro. Então, claro, né, se a gente considera a evolução que na, no próprio planeta Terra, para não dizer, né, que isso é universal, só para limitar o planeta, quando começa a surgir a vida, as primeiras moléculas, e, e ali vão tornando cada vez mais complexas, constituindo associações de moléculas. Antes elas eram independentes, elas se associam, formando um sistema mais complexo, até formar os seres vivos. Isso é evolução, né? Uma evolução contínua da matéria, mas também do próprio psiquismo. Lembrando que aí é o próprio psiquismo que, digamos assim, organiza isso. No Sheldrake, ele vai dizer que é o campo morfogenético que vai orientando essa organização. Tanto é que nós vamos trazer um pouco do campo morfogenético associado à ideia de campo psíquico. O segundo, item 2, do psiquismo é uma propriedade elementar, irredutível, e manifesta características volitivas quando há ruptura de causalidade. Bom, que é elementar e irredutível, nós já falamos, mas a característica volitiva é fundamental, ou seja, o psiquismo, já no seu processo mais evoluído, o que caracteriza ele é a vontade. Imagina principalmente no ser humano. A diferença aí que está, né? O que caracteriza a vontade é um diferencial fundamental no sistema mente-cérebro do ser humano, porque já existe, então, um aspecto manifesto diferente daquilo que é o automático, que é simplesmente o acaso. Terceiro, a organização da matéria é conduzida por um campo de informação. Isso aqui lembra muito o Sheldrake, e aqui o campo psíquico fala a mesma coisa, né? O campo psíquico é um campo de informação. Lembra lá do John Wheeler que foi dito lá no início. A organização da matéria é conduzida. É conduzida. Todo esse processo de organização da matéria, ela tem ali alguma coisa organizando ela. Não é um mero acaso. E aí que entra, novamente, esse campo de informação, que é o campo do psiquismo. Existe um campo de informação puro, aí está completando o item 3, existe um campo de informação puro, desvinculado de matéria e energia, e que tem a propriedade do psiquismo. Então, esse campo de informação, ele está desvinculado da matéria em si, ele é independente da matéria. Ele não é um produto da matéria, mas é ele que organiza a matéria. Item 5. Considera-se a possibilidade de um psiquismo cósmico, que contempla a ideia de campo psiquântico, né? Então, psiquismo não é só uma coisa também só associada a determinados elementos aqui. É uma relação ampla e que está relacionado a algum tipo de consciência cósmica. Então, considera-se isso, né?
como isso tem muito a ver com a nossa visão de nolismo. Veja lá pressupostos metafísicos, que é também um vídeo. Daí a ideia de superposição quântica e evolução, que é central nesse texto, né? O que caracteriza o que que é essa superposição que a gente fala, né? Superposição de quê? Aí ele vem. No psiquismo, é um depósito de informações advindas de todas as combinações anteriores das funções de ondas psi que vieram que vieram a constituir o psiquismo. Desde os remotos tempos da história de todos os seres, então você está lá, remota, lá na história, é um processo contínuo de evolução, que lhe antecederam até o ser agora, que continua em transformação. Então, assim como a matéria evoluiu, né? Então, se a gente há 100 milhões de anos atrás não tinha, não tinha os seres que são hoje, com essa característica, com a estrutura que tem hoje, com os cérebros que tem hoje, então, se em um determinado momento existia um tipo de organização dos seres vivos, só para a gente ficar neles, né? Sejam, a- é, é, essa estrutura ela vem desde tempos remotos e vai organizando, reorganizando os seres do ponto de vista biológico até chegar no que é hoje. E tudo indica que vai continuar. Agora, o psiquismo caminha paralelamente a isso, né? Então, ela vem desde os tempos remotos, constitui da história de todos os seres que antecederam e está em contínua transformação. Lembrando, então, que nessa dimensão do psi, as características que a gente já falou, ruptura de não localidade, ou seja, tem uma ruptura no espaço-tempo e não excludente, ou seja, o psiquismo apresenta inúmeras possibilidades simultâneas. Aqui tem um detalhe muito interessante nesse slide, que é assim, como que o psiquismo atingiu o estado atual? Né? Como que nós estamos aqui, digamos assim? São duas teorias, né? A primeira é a teoria das propriedades emergentes, que é a teoria mais aceita hoje dentro da ciência fisicalista. É bom lembrar isso, né? O panpsiquismo é uma proposta que nem sempre vai ser tão aceita, tão tranquila assim. Mas é, nós estamos interessados no diferencial e não naquilo que todo mundo já fala e já aceita. As propriedades emergentes, a proposta de Prigogine e outros nessa linha, diz o seguinte: para os defensores dessa posição, a consciência, aí também, ou o psiquismo, emerge do sistema cerebral. É isso. Então, a consciência emerge do sistema cerebral. O cérebro produz a mente. O cérebro produz a consciência. Ou o cérebro produz o psiquismo, para adequar a nossa linguagem. Porque consciência aqui é só uma forma de saber de, né? Ter consciência é um nível, é uma propriedade do psiquismo. Na nossa versão, a consciência não existe em si, ela é uma propriedade do psiquismo. O que existe é o psiquismo, né? Assim como o que existe é a matéria. Então, ela emerge do psiquismo, dentro dessa visão da propriedade emergente. São propriedades que emergem com o aumento da complexidade dos sistemas, né? Exemplo, então, as células neuronais produzindo psiquismo. Deixa uma interrogação aí, porque é exatamente isso que a gente está combatendo aqui. Os, a, a, os- a ideia principal da propriedade emergente é que, à medida que a matéria vai se organizando e vai ganhando complexidade ao acaso, e aí chega até na estrutura dos seres mais evoluídos biologicamente, o psiquismo começa a aparecer ali. Essa que é a propriedade emergente, né? Emergem propriedades a partir daquela estrutura mais complexa. Bom, na versão do panpsiquismo, a questão é diferente. O psiquismo ele é pré-existente, isto é, já está presente nos sistemas elementares, desde as partículas elementares, através da função psi associada a essas partículas, e evoluem até a constituição dos sistemas complexos, resultando em superposição quântica. E evoluem até o sistema complexo. Então, o psiquismo vai evoluindo também, né? Através do que é dessa superposição de elementos, né, do psiquismo.
Então, mas o psiquismo como potencial, ele é pré-existente, como potencial. E tanto ele organiza a matéria e vai se manifestando através dessa organização. Então, o que emerge aqui não é o psiquismo da matéria. Ele já, à medida que a matéria tem estruturas possíveis, o psiquismo vai se manifestando porque o potencial já estava ali colocado. É diferente, né? Essa que é a ideia que traz aqui. Lembrando que é uma discussão, né? Não é, é uma visão, mas é condizente com a proposta do panpsiquismo. Então, no panpsiquismo, o colapso da função de onda corresponde à passagem do inconsciente para o consciente. Aqui, agora, já mudando um pouquinho a discussão, né, de onde vem o psiquismo, o que que é, como ele emerge, etc., nós vamos considerar assim, como que a gente considera o inconsciente e o consciente nessa ideia do campo. Então, primeiro, o que é inconsciente nesse caso? É um estado mental que pode ser representado por um conjunto de funções de onda psi. Então, o psiquismo a maior parte, né, até do sistema humano, ou de todos os sistemas que a gente tem, das estruturas, são inconscientes. Isso já é estudado na psicologia. Né? A maior parte das nossas estruturas psíquicas são inconscientes. Nessa proposta, o campo psi, então, contém toda essa informação inconsciente ali. Se está inconsciente, logicamente, a gente não tem consciência dela. Mas com o colapso da função de onda, surge a atividade psíquica ativa, ou seja, o observador com consciência de algo. Né? Aqui a gente coloca a mente-ego atuando através do sistema mente-cérebro. Então, a partir a pessoa, por exemplo, tem um entendimento de alguma coisa, né? De um determinado conceito, ou uma ideia, um insight, muda a visão de repente e fala, olha, agora eu estou, né, entendendo isso aqui de forma diferente, ela de repente dá um colapso ali da função de onda, aquilo que estava inconsciente aparece. Ah, então é por isso que aconteceu. Não só um conhecimento, mas como uma percepção, um entendimento sobre alguma coisa que estava presente ali, ou mesmo que, agora é importante lembrar assim, surge o observador com a consciência de algo. Pode ser que o observador só manifesta isso, né? Mas muitas vezes, muitas manifestações psíquicas nossas, a gente nem está sabendo de onde elas vieram, né? Porque tem um inconsciente ali que estava é, é, produzindo, né? Fazendo aquilo acontecer. Então, inconscientemente, quando a gente reage a alguma coisa, muitas vezes, e não tem consciência de por que aquilo tá surgindo daquele jeito, por que de repente a gente tem um medo, uma ansiedade, ou mesmo uma coisa positiva, alegre, né? Por que que em determinado lugar você chega no lugar e sente uma alegria interna? Vamos pensar em coisas positivas também. Talvez no inconsciente ali está sendo já estava esse depósito, né? Essa informação e ela manifesta-se. Agora, como que você vai tomar consciência disso? Depende do nível de consciência. Essa que é a diferença, né? Tem pessoas que às vezes que nunca toma consciência de por que que ela age de alguma forma e nem percebe que ela está agindo. Se percebe, ela pode perguntar por quê e não sabe de onde vem. E às vezes, sabendo de onde vem, ela aprofundou já, ela entrou mais profundamente naquele campo do inconsciente que gerava aquela situação, que está gerando aquela situação nela. A psicologia, pelo que eu vejo, trabalha muito, né, nesse sentido, né, de buscar essas bases, essas origens, né, os fundamentos que levam a determinado comportamento. E com isso, poder, eventualmente, ajudar a pessoa a se libertar de alguma situação que ela sente aprisionada, né, sente dificuldade de lidar com ela. Então, é isso. Com colapso surge atividade psíquica. Agora, tem um detalhe muito importante aqui, que é o que segue nessa frase. O ambiente que interage com esse evento, com aquilo que acontece no psiquismo nosso, ou no psiquismo coletivo, né? Lembra que não é só o psiquismo, não é individual, ele já é
é manifestação coletiva grande parte das vezes, ou seja, o ambiente que interage com esse evento já possui uma representação, não é uma caixa vazia, que possibilita algum tipo de interpretação, a depender desse conteúdo. Ou seja, depende do conteúdo, das visões de mundo que nós vamos trazendo, as nossas crenças, os preconceitos, aquilo que é a nossa história de vida individual, coletiva, familiar. Então, tudo isso, né, é um ambiente onde aquele evento emerge. E uma vez que esse ambiente é constituído pelo próprio campo psi. E quando eu falo um ambiente que interage, é o próprio campo psi. Então, o campo psi ele não está de fora, ele já é o elemento constituinte dessa interação, para que aquilo aconteça daquele jeito. Então, tomar consciência para além da história da gente, mas para o psiquismo coletivo que a gente está inserido, que nós estamos inseridos, é também um aspecto importante para o autoconhecimento e entender como se faz. Isso já está em algumas outras tradições. Por exemplo, o budismo fala de coemergência, né? Ele fala que a realidade emerge inseparada da estrutura mental. A estrutura mental não é só a estrutura psicológica do indivíduo, toda a estrutura. Então, que chama coemergência, tudo surge junto, né? Toda a estrutura, toda a ideia que vai sendo colocada, tudo aquilo que vai montando o nosso comportamento, ele chama de coemergência. Então é isso, o campo psi é onde nós estamos, né, inseridos. E aqui vem a ideia alguns exemplos para ajudar a gente a entender, né? A função psi de cada indivíduo, agora já estão repetindo de alguma maneira, mas reafirmando, a função de cada indivíduo está emaranhada no tecido universal em contínua mudança. Então, o nosso psiquismo chama função psi de cada indivíduo, que está em constante transformação, o tempo todo está mudando, a gente muda o tempo todo, sabendo ou não, está emaranhada no tecido universal em contínua mudança, ou seja, no campo psicônico, e pode colapsar em um dado momento. Então é isso, o inconsciente, tal colapso, torna alguma coisa consciente. Relembrando, consciente aqui, existem, né? Existem diversos níveis. Depende do indivíduo, do processo dele, da história, né, da consciência dele, do estudo que ele faz, etc. Então, se a gente toma consciência do que está fazendo ou não, é uma questão é muito, é, muito pessoal mesmo, né? Depende de vários aspectos, como já foi falado ali, né? Lembrando que, então, não surge numa caixa vazia. Quando a gente fala de dimensões do inconsciente, nós temos que lembrar que tem o inconsciente individual, a nossa história de vida particular, o familiar, né? O inconsciente coletivo, aqui remete a Jung, o inconsciente cósmico, mais amplo. Então, está tudo interagindo. Assim como mesmo o nosso corpo físico também tem a característica física do nosso corpo, nossa genética, né? Nossos hábitos de vida, mas também depende do ambiente que a gente vive, seja um ambiente físico, um ambiente psíquico, né? As poluições, tanto físicas quanto mentais, que estão presentes, né? Depende até mesmo do país que a gente vive, do continente. Então, tudo isso são aspectos do mundo físico, do campo físico. No campo do inconsciente é a mesma coisa, só que aí nós estamos no campo do inconsciente, do psiquismo inconsciente. Vou pegar alguns exemplos, quando a gente fala em colapso da função de onda, que ajuda a gente a entender. Primeiro, exemplo que está aí. Ter consciência de um aspecto antes não percebido, né? Um insight, por exemplo. Mesmo que não seja um insight, né? A gente, às vezes, está com uma questão que a gente tem muito tempo tentando resolver pessoalmente. Pode ser uma questão intelectual, mas pode ser também uma questão que está ali, incomodando a gente na nossa relação conosco mesmo, com as pessoas. E, de repente, a gente percebe, né? Que alguma coisa... Olha, agora eu entendi isso, né? Isso é um colapso, né? Está associado à ideia de colapso. Alguma coisa que não existia e não estava conseguindo entender, estava inconsciente, não estava claro, de repente aparece.
O insight é um grande exemplo, os insights são grandes exemplos disso. Colapso também é associado à ampliação da percepção. A sincronicidade de Jung é um bom exemplo. É, tem vários exemplos de sincronicidade, né? Duas pessoas que têm uma ligação psíquica mais intensa, uma está aqui no local, a outra está bem longe, né? Está em outro país, por exemplo. Acontece algum acidente com a pessoa lá naquele outro país, a pessoa daqui imediatamente tem um pressentimento, que a gente chama, né? Percebe, não, eu lembrei de fulano, alguma coisa está incomodando. Depois de um tempo chega uma notícia, aconteceu isso com aquela pessoa. Então, sincronicidade, né, de Jung pode ser. Observa que não tem um meio de comunicação físico entre isso. Isso está no campo psi. As experiências transpessoais, de uma maneira geral, experiências místicas. Aqui cita-se experiência fora do corpo, percepção extrasensoriais, experiência de quase morte, EQM, muito relatado em vários vídeos, em vários textos, vários livros. Todas elas colocam o campo do psiquismo para além do campo material, para o campo além do campo matéria-energia, né? Então, não é uma produção de matéria-energia. As experiências fora do corpo, né? A pessoa já não tá ali no cérebro corporal mais, ela está fora, ela vê o corpo lá em algum lugar diferente. E ali ela vê cenas, ela tem contatos com diversas situações que corporalmente, né, no corpo físico, não teria condições de ter. E essas experiências, elas não são explicadas, não conseguem se encaixar no modelo fisicalista, falar que o cérebro produz o psiquismo. Não se encaixam de forma alguma, mas elas são tão intensas, tão fortes pelas pessoas que descrevem, e presente em tantos, né, centenas e centenas de casos, milhares, inclusive, que não dá para negar, né, não pode negar que isso não exista. É claro que o fisicalismo pode, assim, falar, não vamos mexer com isso, que isso vai tirar, vai, vai bagunçar a nossa teoria. Mas a gente não pode fugir disso. O campo psiquismo tenta, e o campo psi, tenta exatamente encaixar isso em todas essas situações e as situações corriqueiras comuns, como, por exemplo, a primeira, ter consciência de algum aspecto. Telepatia, que é a comunicação entre duas mentes ou mais, tem testes interessantes, diversos sobre telepatia, né? Duas pessoas em sincronismo, medindo com eletroencefalograma as características que são emitidas, né? Para cada uma, e elas vão sintonizando aquelas mentes numa determinada situação. Inclusive, aí é o psiquismo manifesto, né? Relação mente-cérebro. Mas a telepatia não tem nenhum meio de comunicação, né? De uma mente com a outra, meio que eu falo meio físico. Né? Uma onda eletromagnética, por exemplo, elas estão distantes, impossível a onda eletromagnética ter um nível tal que alcance a outra diretamente. O psiquismo está além disso, o campo psíquico, né? Por isso que ele tem a sua própria natureza, né? Sua própria característica, que não é material, por isso, além do espaço-tempo. Curas espirituais, tem diversos casos de curas que a gente chama de espirituais, aí, entre aspas, né? São curas que realizam, que são realizadas independente da intervenção material. A mediunidade também tem muitos casos interessantes, pelo menos alguns tipos específicos de mediunidade. Então, tá aí os exemplos para a gente, né? E tem vários, né? Só para dar uma primeira ilustração dessa ideia. De certa forma, então, o campo psi é isso. O campo psi, o mais interessante dele, de tudo isso, é que nós vamos criando a nossa realidade, e não ao acaso. As coisas não acontecem ao acaso. Daí, tá, vamos lá, né? Os Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, daquela música. Mas é isso, né? Não é o acaso, no sentido de que as coisas estão acontecendo de qualquer maneira. É a forma como nós nos conectamos. Agora, se a gente deixa, não tem nenhuma intencionalidade nessa conexão, aí pode virar acaso. Se você não toma consciência, aí é tomar consciência mesmo, característica do psiquismo. Do nível que você está vibrando, aí o resultado
é aquilo que está acontecendo, porque você não fez nenhuma escolha consciente em relação ao seu psiquismo. Então, você é o que você vibra. Isso significa amplia a possibilidade de um determinado evento acontecer. Pode ser um evento bom ou ruim. Você é o que você vibra. Vibra raiva, vai ter efeitos relacionados a isso. Vibra medo, vibra serenidade, né? Vibra confiança. Agora, esse vibra, os físicos de plantão que estão sempre criticando esse termo, aqui usa por analogia. Não é vibração física, igual a onda eletromagnética, ou a própria matéria, que é vibração física. Aqui é por analogia. Na falta, talvez, de ter um termo mais apropriado para essa, essa ideia do psiquismo, nessa falta, usa-se o termo vibrar, né? Você está vibrando alegria, você está vibrando tristeza, vibrando raiva, vibrando ansiedade e assim por diante. Então, você é o que você vive. E isso, então, interfere no campo psi, de uma maneira geral, e atua no seu psiquismo particular, porque você é como está no oceano e você escolhe uma região, imagina um grande oceano, por analogia, o oceano do psiquismo, e você escolhe estar numa região que tem muita ondulação, que o mar está muito agitado, muito ventania, ou se você consegue sair e ir para uma região que o mar pode estar mais calmo, mais sereno. É claro que são analogias que estão sendo colocadas aqui, né? Para terminar, o nosso psiquismo no campo psi, né? Nós somos uma vibração em um oceano de psiquismo, podemos escolher como queremos vibrar, né? Aí que entra a consciência, a escolha, a vontade. Nós somos, então, sofremos interferência e interferimos nesse campo. De certa forma, uma pessoa agitada, uma pessoa raivosa interfere naquele campo que ela está ali, naquele ambiente, junto com as pessoas, e até mesmo com os animais, né? Porque o psiquismo está também nos animais. E então ela interfere naquele meio. Uma pessoa calma, serena, que está se cuidando mais, com mais consciência, também interfere no sentido de ampliar a calma, a serenidade. E existe uma prática que chama sintonizar intencionar entregar, que eu vou só deixar aqui anunciada. Em determinado momento a gente fala isso. E, em resumo, é sintonizar o nosso psiquismo numa determinada vibração, intencionar, que a intenção é a vontade relacionada à coisa, e a entrega, que é tirar o ego dessa jogada, né? Ok, eu acho que o vídeo ficou longo, mas espero que a ideia de campo psi e panpsiquismo estejam já iniciados aqui. Vamos encerrando.